E aonde ele está, alguma coisa acontece. E já está acontecendo. Deus já está operando. Falou com a gente através dos louvores. Glória a Deus. Aleluia. E Ele tem mais para a gente nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer pela confiança. Glória a Deus. Que o Senhor venha fazer a sua vontade aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 29, 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias 29, 11. Diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Glória a Deus. E como um pastor, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos conduz. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor, ela vai dizer ainda no Salmo 23, ela vai dizer que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Glória a Deus. Amados, a vara, ela é para espantar. Esses instrumentos são usados pelo pastor para cuidar das suas ovelhas. A vara, ela é usada para afastar os predadores. Aqueles que vêm e se aproximam para tragar as suas ovelhas, para tomar as suas ovelhas. Então o pastor vai e usa a sua vara para espantar os predadores. E o cajado, amado, o cajado é um instrumento que em uma das pontas, vocês devem saber já, que em uma das pontas ele tem uma volta. E essa volta é justamente para trazer a ovelha para junto do seu rebanho. Glória a Deus, aleluia. E essa ovelha, é muito fácil dela se desgarrar. É importante que o pastor esteja atento, é importante que o pastor esteja ali olhando pelas suas ovelhas. Glória a Deus. E é muito fácil dessa ovelha se desgarrar. Por quê? Porque quando ela está andando e quando ela vê ali uma graminha um pouco mais distante, algo que a atrai, algo que chama a sua atenção, ela começa a ir meio que despercebida, meio assim desligada, e ela vai se afastando do meio do rebanho. Ela vai saindo de perto do seu pastor. E aí ela vai se alimentando de uma coisa aqui, de uma coisa lá. Oh, aleluia. E ela vai percebendo que algumas coisas são diferentes. Ela quer provar uma coisa nova, ela quer provar uma coisa diferente. Mas o pastor, ele está atento. Oh, aleluia. Então o pastor ali, ele vai e pega essa ovelha e traz ela de volta. Glória a Deus. E muitas vezes, para trazer essa ovelha de volta, ele precisa dar uma coçadinha, ele precisa cutucar, ele precisa ir ali e tocar ela com o seu cajado de uma forma mais firme. E isso às vezes machuca. E às vezes a ovelha, sem perceber, ela fala: mas por quê? Por quê? Eu não fiz nada, né? Estava tudo bem, estava tudo bom. Oh, aleluia. Mas o pastor, ele sabe o que ele faz. Ele quer todas as suas ovelhas embaixo da sua potente mão, num lugar seguro. Mas muitas
vezes as ovelhas elas não percebem, elas não notam que elas estão indo para caminhos que podem até parecer mais largos, mas são caminhos que levam para a perdição, são caminhos que levam para elas se perderem do rebanho. E ainda que essa ovelha, ela ao caminhar e andar, ela possa entrar em certos espaços que a mantém presa, em certas ciladas, em certas situações difíceis, mas não importa qual é a situação que essa ovelha for. Oh, aleluia, o pastor, que é meu pastor e que é seu pastor, glória a Deus, ele vai atrás de nós. Nem que para isso ele tenha que fazer aquelas 99, ficar separada, ficar ali guardada, mas ele vai atrás, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que pela vontade de Deus, ele não quer que ninguém se perca. Amém. Não é a vontade, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas a vontade dele declarada na sua palavra. Ele não quer que ninguém se perca. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Senhor que é fiel na minha vida e na sua vida. Que a palavra do Senhor diz que ainda que nós fôssemos infiéis, ele permanece fiel. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amado, e assim aconteceu na vida das pessoas da tribo de Judá, do reino do sul. Ali aquele povo começou assim como as ovelhas a se deslumbrar com coisas, com outros deuses, com outras situações de outros povos, e começou a andar pelo caminho da idolatria. Mais uma vez o povo de Deus se encaminha para a idolatria. Então o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele levanta o profeta Jeremias para pregar a este povo e chamar a esse povo para o arrependimento. E ele começa a falar para esse povo: olha, presta atenção naquilo que você está fazendo, presta atenção como você está andando. Se volte para os caminhos do Senhor, se volte. Olha a situação, mas sabe como é? Quando está tudo bem, quando as coisas estão correndo tudo bem, a pessoa vai falar: mas, poxa, mas o que tem de errado nisso? Por quê? Eu estou fazendo tudo certo, está tudo bem, não precisa ser tão radical. Oh, aleluia. E é assim que aquele povo pensava de Jeremias. Ah, Jeremias, o que é isso agora? Nós já estamos vivendo assim, está tudo bem, está tudo tranquilo, não precisa se preocupar. Mas Jeremias sabia quem tinha o levantado. Jeremias sabia. E ele clamava, e ele dizia ao povo: se arrependa, volte para o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias ficou pregando o arrependimento dentro de Judá por volta de 40 anos. Oh, glória a Deus. É bastante tempo, né? Para ficar pregando, e as pessoas não viam, as coisas iam acontecendo, mas aí eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali. Olha, eu creio, olha, eu duvido. Oh, aleluia. Até quando titubeares entre os dois pensamentos? Oh, meu amado. Glória a Deus. Até quando titubeares entre dois pensamentos? Oh, aleluia. E este povo, então, não deu ouvidos às palavras de Jeremias. Esse povo não quis saber. Porque quando as coisas pareciam ir por um caminho de destruição, eles davam um jeito, davam uma maneira, e tá vendo? Não era assim não. Ah, não.
Vamos continuar. Porque assim é mais fácil. Pensa, para que eu vou fazer coisa mais difícil? Será que precisa disso tudo? Esses são os enganos que o inimigo lança nas mentes dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Mas o Senhor hoje Ele diz: atenta para a minha palavra, porque eu tenho coisas grandes e firmes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero que você viva o melhor desta terra. Glória a Deus, aleluia! É o que o Senhor tem para nós, o melhor desta terra. Glória a Deus, aleluia! Teve um dia que eu estava meditando e falando com o Senhor, e aí eu falei assim: poxa, Senhor, mas apressa-te, Senhor, apressa-te. Eu sei que o Senhor cumpre o desejo do nosso coração, Senhor, então apressa-te, Senhor. Por que está demorando tanto? E aí eu senti o Senhor falando assim comigo: apressa-te você fazer a minha vontade. Glória a Deus. Porque muitas vezes o Senhor está esperando a gente fazer a vontade dEle. Ele tem nos indicado o caminho, Ele tem falado conosco e nós não temos atentado. Meu Deus. Obrigado, Deus. Mas a gente está com pressa. A gente quer logo. Glória a Deus. Eu digo que o Senhor, Ele não tem pressa. Ele dá a oportunidade. Aleluia. Assim como Ele deu a oportunidade por 40 anos para que esse povo se voltasse para Ele. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor é um Deus paciente. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Mas não houve a pregação que este povo pôde dar ouvidos. E esse povo continuou se rebelando diante do Senhor. Até que aquilo que Jeremias tinha dito aconteceu. A cidade de Jerusalém foi sitiada. Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém e levou aquele povo cativo. Oh, aleluia. Meu Deus. Agora imagina a situação daquele povo. Imagina a situação daquele povo, amado. Aquele povo, ele tinha projetos, ele tinha sonhos, ele tinha pensamentos, coisas para realizar. Mas de um momento para o outro, tudo ficou para trás. Aleluia. E aquele povo deixou as suas casas, deixou tudo o que tinha, porque não pôde levar. E aí foi para a Babilônia. Então houve choro, houve tristeza, e neste momento, arrependimento. Amém, Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós precisamos passar por situações difíceis para que o nosso coração venha a ser quebrantado, para que a gente olhe para o Senhor, para que a gente volte para os caminhos do Senhor, porque como eu falei aqui, Ele não quer que a gente se perca. E o pior que pode acontecer para nós é o Senhor deixar que a gente seja levado pelos nossos próprios desejos, pelos desejos enganosos do nosso coração. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Glória a Deus. E muitas vezes nós ouvimos alguns conselhos tipo: faz o que o seu coração está sentindo. Segue teu coração. Misericórdia se a gente seguisse o nosso coração. Porque só o Senhor, amado, se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Quantas decisões erradas nós tomamos? Quantas situações embaraçosas nós acabamos
é a gente dar ouvido ao nosso achismo. Porque eu acho que deveria ser assim, eu acho que tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser assado. Oh, aleluia. O que é o nosso achar? Perto daquele que sabe, que tem certeza. Oh, aleluia. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Então agora aquele povo estava na Babilônia. Aquele povo saiu de Jerusalém sem saber o que ia acontecer. Eles não sabiam como ia ser lá. De repente aparecem algumas pessoas que falam que destrói as coisas e falam, agora vocês vão conosco. E você acha que alguém deu uma explicação? Você acha que alguém falou alguma coisa? E é bom que não tenha resistência. Olha Deus. Então aquele povo agora, ele foi para a Babilônia sem saber como seria. Oh, aleluia. E lamentando e chorando por não ter dado ouvido à palavra do Senhor, a Jeremias. Mas glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso e Ele tem uma promessa, assim como Ele tinha promessa na vida deste povo, Ele tem promessa na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia. Então agora ele levanta Jeremias, mas com uma pregação diferente, porque a situação mudou, a situação é outra. E agora Jeremias começa a falar com esse povo e dizer, olha, agora vocês estão na Babilônia, vocês estão nessa situação. E ele já falou para esse povo que eles iam ficar na Babilônia por 70 anos. É tempo, né? É tempo. Mas vocês vão ficar por 70 anos. E ele falou isso para este povo, mas ele deu instruções para este povo. Você sabe que o Senhor, Ele nos instrui antes da decisão, durante a decisão, e ainda que você tome uma decisão errada, Ele vai nos instruir o caminho para que as coisas sejam acertadas. Então é tempo de ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz, ouvi a palavra do Senhor, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus. E este é o tempo. Aleluia. Quanto antes nós não dermos ouvido a palavra, quanto antes começarmos a praticar a sua vontade, oh aleluia, antes a bênção virá, a situação mudará, aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, você vai ver acontecer, oh aleluia, glória a Deus. E agora Jeremias chega para este povo e ele vai falar, e ele dá instruções. Então lá no verso 5 e 6, ele começa falando para esse povo como eles devem se portar lá na Babilônia. Edificai casas, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Olha que interessante agora. Jeremias não fala para eles, olha, agora vocês vão ficar chorando, agora chorem dia e noite. Vai, se diminuam. Não, não é essa a palavra do Senhor para aquele povo. Olha, aconteceu. Vocês viram isso, vocês se arrependeram. Agora levanta a tua cabeça. Porque ainda que a gente esteja, ainda que você esteja vivendo alguma situação que foi resultado de alguma decisão errada que você tomou, saiba
Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que é um coração contrito, o Senhor não resiste. E o Senhor não desprezará um coração contrito. Então há tempo, é tempo. Aleluia. Então agora ele fala para este povo: não tem que ficar chorando. A situação é essa, aconteceu aquilo que eu falei que iria acontecer. Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Glória a Deus. Mas mesmo assim, mesmo aquele povo estando no lugar aonde ele não queria estar, não adiantaria eles se rebelarem. Não adiantaria eles resistirem. Vocês estão nessa situação. Mas agora a minha ordem para vocês é que vivam. Vivam. Se adaptem. A situação é essa. Esse momento é esse. Então, agora, se adaptem a esta situação. Não parem de viver. Não parem de andar. Não parem de buscar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Continua. Se trupicou, se caiu, levanta, bate a poeira e segue em frente, porque o Senhor é contigo. Oh, aleluia. O Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece a sua fraqueza. Aleluia. Há muitas situações, amados, que às vezes por causa de um erro que cometeu, você cometeu o erro e depois se arrependeu, mas aí você fica se torturando, sabe? Se torturando porque você errou, porque você não queria errar, porque você achou que já estava numa posição de super crente, porque você achou que já estava num nível acima. Quantas situações que às vezes a gente fala: não, isso eu já superei, isso eu já superei. Na verdade, se a gente não vigiar, não é verdade? A gente precisa vigiar. Vigiar se torna tão importante quanto orar. Porque senão eu oro aqui e caio lá. Não é? Glória a Deus. O Senhor é bom e o Senhor nos conhece. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então ele fala para esse povo: continue vivendo, cresça. Porque uma coisa, quando a gente pensa que o povo foi levado cativo à Babilônia, a Babilônia ela tinha um pensamento, o povo da Babilônia ele tinha um pensamento diferente de outros povos. Ele trazia o povo, ele tirava o povo da sua cidade, mas ele levava o povo normalmente para a sua capital, e lá ele deixava vários povos. De todos os lugares aonde ele sitiava, ele levava os povos que ficavam ali na sua capital. Então esse povo, ele não foi levado como escravo, mas ele foi levado para trabalhar. Ele foi levado ali para produzir. O que eles queriam era receber os impostos. Então, às vezes a gente tem a impressão, mas o povo não estava cativo lá na Babilônia, estava cativo porque eles não poderiam sair dali. Eles estavam ali sem querer. Mas eles tinham a oportunidade de fazer o seu melhor. Amém. Então, o Senhor, Ele fala para nós hoje: não importa a situação que você esteja. Não importa se foi uma decisão sua ou não. Porque nem sempre quando a gente está numa situação difícil é porque a gente, fez alguma coisa errada ou tomou uma decisão errada. Às vezes o Senhor quer que a gente aprenda naquela situação. Mas não importa qual situação você esteja. Aleluia. O Senhor fala para mim e para você: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Levanta a tua cabeça, vai em frente. Faça o seu melhor. O Senhor quer ver um sorriso no teu rosto. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
numa situação que não queria, que é num lugar onde não queria estar. É a vida de José, né? Olha só, José ele foi traído pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, e lá, e ele foi levado como escravo, foi maltratado, porque eu fico pensando, aqueles mercadores quando pegaram José ali, ele falou assim, bom, se o seu próprio povo está mandando ele embora, está vendendo, é porque não vale muita coisa, né? Então ele não deve ter sido bem tratado, com certeza. E José, ele foi levado lá para o Egito, ele ficou ali, mas aonde ele esteve, ele fez o seu melhor. E isso levou José a ser, na casa de Potifar, aquele que mandava em tudo, aquele que cuidava de tudo. Olha só, José ele demonstra uma resiliência, algo que é surpreendente, que nos ensina. Glória a Deus. Mas isso fez com que o Senhor estivesse com ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Em tudo José foi percebendo que era propósito do Senhor. Aleluia. E José fez o seu melhor na casa de Potifar, e ali ele foi exaltado. Mas de novo ele é acusado e levado para a prisão. Mas lá na prisão José fez o seu melhor, e lá ele foi tratado de uma forma diferenciada. Ele foi colocado para organizar tudo, para cuidar de tudo. Então olha a diferença, amado. Eu vou chorar, eu vou ficar nesse deserto, nessa situação difícil, e eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar chorando, ou eu vou confiar em Deus, eu vou acreditar nos propósitos do Senhor para a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus. Amada, a promessa do Senhor, ela sempre esteve e sempre estará de pé. Glória a Deus. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali o Jeremias, então, ele continua dando instruções. E a instrução para o povo, a primeira instrução era essa: que ele formasse casas, que ele continuasse vivendo e continuasse acreditando no Senhor. Aleluia. Mas aí o Senhor, lá no verso 7, ele dá a próxima instrução. E ele fala o seguinte: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes o pensamento do mundo qual é? Se eu não quero daqui, se eu não concordo com isso, se eu não quero dessa forma, eu me revolto. E muitas vezes até faz oração contrária. Mas a sabedoria de Deus, ela nos diz: se eu estou aqui, mesmo que eu esteja numa situação que eu não quero, mesmo que eu esteja num lugar onde eu não queria estar, eu preciso orar por aquele lugar.
pessoas que talvez não sejam as pessoas com quem você gostaria de viver. Mas eu vou falar para você, o teu choro, a tua reclamação, a tua murmuração não vai fazer você mudar essa situação. Não vai fazer. Agora, quando eu aprendo a ser grato pelo que eu tenho, quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca no muito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor sabe onde você está. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que Deus não está vendo isso? Ele não está vendo isso. Ele está vendo sim. E Ele sabe muito bem por que você está ali. Oh, aleluia. Mas aguenta firme. Aleluia. Mas muda, ó. A gente precisa mudar é aqui, ó. É aqui. E para mudar aqui, a gente precisa mudar aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quanto mais eu falo, quanto mais eu critico as coisas, quanto mais eu me rebelo contra a situação, oh aleluia, mais amargurado eu vou ficando. Oh aleluia. E o Senhor fala, não, agora não aprendeu ainda não. Fica aí. Uma hora você desperta. Uma hora você entende que os planos que eu tenho para você são muito maiores. Mas o Senhor é um Senhor paciente. Ele é paciente. Mas nada do que Ele faz é para te perder. Não. Tudo que Ele faz é para te ensinar. Oh, aleluia. Glória a Deus. É justamente nos momentos difíceis, aleluia, que a gente mais busca o Senhor. Não é? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, tem uma parte aqui da palavra do Senhor que Ele diz que é melhor eu estar, muitas vezes é melhor eu estar, acho que é Eclesiastes, é melhor eu estar num velório do que estar numa festa. Porque muitas vezes quando nós estamos na festa, quando está tudo bem, nós estamos lá na festa, a gente está totalmente desligado. Né? E aí é nessas horas que a gente até fala o que não deve falar, né? Ah não, eu estou leve, hoje não tem problema. Hoje tudo bem. Hoje eu estou liberado. Né? Mas quando a gente está no velório, a gente vê, nossa, se fosse eu? Né? E agora? E se fosse eu? Será que eu estava pronta? Velório é um lugar de reflexão. Então, a palavra do Senhor, ela diz isso. Que é momento da gente refletir. É momento da gente pensar. Glória a Deus. Como nós estamos diante do Senhor. Aleluia. Amado, orai por aquilo que está na tua mão, pelas pessoas que te cercam. Amém. Porque não há dúvida que o Senhor usa pessoas para nos lapidar. Ele usa pessoas para a gente crescer. Glória a Deus. Então mude a forma de olhar, mude a forma de ver as coisas. Olhe como o Senhor vê. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Amados, e aí Jeremias ele continua. E ele traz mais instruções para o povo. E agora no verso 8 e 9, ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, em meu nome não os enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, amados, não vai faltar conselhos contrários à palavra do Senhor. E sabe por que muitas vezes o povo escuta? Porque é o que quer escutar.
Ele fala para nós. Nós não temos que procurar aquilo que nós queremos ouvir. Nós temos que procurar aquilo que o Senhor quer falar, porque é Ele que sabe o que nós precisamos. Oh, aleluia! Então nós temos que realmente, eu gosto muito de pregações de exortação. Também. Porque nos trazem reflexão. Nos faz olhar para nós mesmos e refletir, peraí, será que eu estou vivendo isso? Aonde que eu estou errando? Faz a gente se voltar para o Senhor e pedir, Senhor, eu preciso de Ti. Glória a Deus. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, porque nós precisamos, amado. Nós não podemos fazer nada sozinho. O Senhor já sabia disso, por isso é que Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Ele sabia que sem Ele nós não podemos fazer nada. Graças a Deus. E nós temos esse presente junto de nós. Que muitas vezes, na correria do dia a dia, nós ignoramos. Muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba não parando para orar, não parando para buscar. Mas a palavra do Senhor, ela diz que se nós não orarmos, se nós não buscarmos, como que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Se nós não lermos a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer. Porque o Senhor quer nos fazer a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Muito mais do que nos dá qualquer bênção nessa terra. O Senhor quer nos fazer a imagem de seu Filho. Aleluia. E muitas vezes a gente começa a pensar e fala assim, nossa, mas Senhor, tem que ser assim, mas né, há um choque, porque há uma luta do mal e o bem dentro de nós. Há uma luta. A nossa carne querendo fazer aquilo que pensa, que acha. Se ninguém resolve, alguém precisa resolver. Se ninguém resolver, eu vou resolver. Alguém precisa falar. Se ninguém falar, eu vou falar. Né? Mas não para pensar, será que Deus quer que você fale? Será que Deus não tem o jeitinho dele de resolver? Agora, não seria melhor pararmos para orar? Para buscar a vontade dele? Para entregar na mão dele? Eu vejo isso porque muitas vezes eu me precipitei e fui fazer o que eu achava que tinha que fazer. E eu deu tudo errado. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor e pacientemente mordemos nossa língua para segurar, que a língua é difícil. Quando nós nos seguramos, quando nós nos entregamos ao poder do Espírito Santo de Deus para segurar a nossa carne, a gente vê que o Senhor, Ele opera ao nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus é fiel, aleluia. Então não vai faltar pessoas para falar o contrário daquilo que Deus já te falou. Não vai faltar pessoas. Voltando a José, ele tinha tido um sonho, ainda quando estava lá na casa do seu pai. E aquele sonho ainda não tinha se realizado. Então, amado, o Senhor,
prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Afaste os pensamentos que querem te tirar da presença do Senhor, que querem te desmotivar, que querem tirar a sua fé. Porque nós precisamos nos manter com os olhos fixos no Senhor. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Então, se alguns se levantam para te falar com algo contrário, se firme naquilo que o Senhor te falou. Permaneça na posição que Deus te colocou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Amado, eu e você, nós estamos nesta terra, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Glória a Deus. Nós temos um tempo para passar aqui. Nós temos um período, um tempo que só o Senhor sabe, cada um de nós, quanto tempo vai ficar. E quando é que nós vamos nos encontrar com o Senhor? Glória a Deus. Mas Ele nos dá instruções de como viver. Aleluia. De como viver enquanto nós estamos aqui. Porque Ele quer dar o melhor desta terra também. Glória a Deus. Mas nós temos uma promessa muito maior. Amém. Que é encontrar com o Senhor. Este não é o nosso lugar. Aleluia. Então nós não vivemos segundo as regras e as normas deste lugar. Por isso que a palavra do Senhor diz: não se moldeis a este mundo. Muitos de nós passaram um tempo até conhecer a Jesus. Às vezes não conheceram Jesus do berço, mas passaram um tempo sem conhecer a Jesus. Ouviram muitas coisas, viveram muitas coisas e muitas situações. Glória a Deus. Mas o Senhor te trouxe para que haja mudança de vida. Ele tem uma nova vida para mim, para você. Glória a Deus. E para que Ele possa continuar essa obra. Aleluia. Se entregue ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos colaborar com o Senhor. Porque Ele nos quer nos manter na presença dEle. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Santo é o teu nome. O Senhor tem promessas nas nossas vidas. Aleluia. E nós não podemos deixar isso. Nós não podemos tirar os olhos dessa promessa. Aleluia. Eu acredito que muitas coisas já aconteceram. Eu acredito que muitos aqui já receberam. Como foi testemunhado aqui? Não é verdade? Mas quando a adversidade vier, quando a dificuldade vier, lembre-se de tudo que você já viveu, de todas as bênçãos que o Senhor já te concedeu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos lembrar as experiências que o Senhor nos dá é justamente para isso. Para quando a adversidade vir, você fala: não, o Senhor, Ele esteve comigo lá. Ele me deu uma cura. Ele me libertou. Ele me salvou. Oh, aleluia. Eu tive vitória lá. E eu vou ter vitória aqui. E eu vou ter vitória todas as vezes. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor
dificuldade vem, você mantém essa paz que excede todo o entendimento. E não é fácil, mano. Às vezes a gente fala a paz que excede todo o entendimento, mas a gente precisa lutar conosco mesmo para manter essa paz. Muitas vezes é orar e continuar orando, orar enquanto está indo para o trabalho, orar quando está voltando para casa, em todo o tempo, orar em todo o tempo. Glória a Deus. Porque é quando nós baixamos a guarda que o inimigo ele age nas nossas vidas. É estratégia de guerra, né? É estratégia de guerra. O inimigo nunca vai atacar no momento que você está ali. Você está firme, você está vigilante, mas baixa a guarda. Se baixar a guarda, aí é o momento que o inimigo ataca. E se nós não estivermos preparados, as nossas ações, as nossas atitudes não vão ser aquelas que nós esperamos, ou que nós gostaríamos que fosse. Porque dentro do nosso coração já está escrita a lei do Senhor. A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então não vos deixe enganar. Aleluia. Por palavras mansas, aleluia, por vozes que dizem, mas lá, olha como é lá é tão legal, lá é tão bom, né? Lá as coisas acontecem. Acontecem. É ruim. Quando a gente olha as redes sociais, a gente só vê, né? Só vê todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo passeando, todo mundo se alegrando. Chega um momento que você fala, poxa, mas essa dificuldade é só comigo, né? Olha, eu aqui também onde eu trabalho, também a gente quer procurar algo para justificar, quer procurar uma situação para justificar a maneira que nós estamos vivendo. Mas o Senhor nos alerta hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu procuro orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu agradeço ao Senhor por todas as pessoas com quem eu convivo. Eu agradeço. Não é que eu não fico brava com elas. Às vezes as pessoas, né, fazem cada coisa que... Então, na hora que acontece, né, a gente pode até se limitar. Mas a verdade é que depois a gente volta e nas nossas orações a gente fala, eu sei, Deus, eu sei que o Senhor está usando essa pessoa para me aperfeiçoar. Então continua, Senhor, porque eu quero ser aperfeiçoada por Ti. Cada dia melhor, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele cresce dia a dia. Glória a Deus, aleluia. Então eu sei, Senhor, que o Senhor continua a sua obra na minha vida. Eu creio, Senhor, e assim está caminhando. Continua caminhando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o Senhor fala conosco. No primeiro verso que nós lemos, glória a Deus. E nós vamos repetir 29:11. Glória a Deus. E o Senhor, Ele faz tudo isso. Por quê? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus, amado, aleluia. Nós queremos paz. Quantas vezes nós ouvimos isso? Alguém falar, nossa, mas
sabe? Pessoas que sabem que são falhas. Pessoas que sabem, amado, que sem Ele nada são, nada podem. Glória a Deus. Mas olhando para Ele, caminham. Glória a Deus. Seguem em frente. Aleluia. Deus é fiel e justo. Glória a Deus. Para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então que nós possamos meditar nessa palavra, levar essa palavra conosco. Glória a Deus. Para que Ele trate o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, Deus Pai, por esse momento. Nós agradecemos por essa palavra. A palavra que o Senhor tem falado conosco, tem manifestado da tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mas, Senhor, Deus Pai, distribuindo essa palavra em cada coração. Que haja meditação, que haja, Senhor, Deus Pai, um efeito para que ela foi proclamada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai amado e Pai querido, vai tocando agora mentes, ó Pai, corações, Senhor, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vai tocando, vai renovando, vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que